Olá, bom dia, ainda é bom dia, né? 11h53, hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Olha, diga você, estudante de concurso não tem essa de feriado, né? Tem que estudar muito, tem que estar estudando. Feriado é bem-vindo para os estudantes. E aqui vou falar com você hoje sobre o princípio da supremacia do interesse público. Mas antes eu queria falar com você o seguinte: na aula anterior falei com você sobre princípios, dei uma ideia do que são os princípios, né? Na verdade, são proposições básicas, fundamentais de um sistema normativo, né? São o alicerce da ciência jurídica. Puxa, coisa, né? Alicerce. E na verdade os princípios eles são utilizados, quando há um vácuo legislativo. O julgador, ele, na ausência de uma norma, ele utiliza como instrumento um determinado princípio, né? Daí o famoso princípio. Leia mais sobre isso. Eu trouxe um resumão para ti aqui sobre o princípio da supremacia do interesse público, né? Sobre o privado, né? Há, na verdade, um desequilíbrio entre a administração pública e o particular. E eu acho que é necessário, assim, a necessidade dessa supremacia do interesse público. Até porque, quando a gente fala em interesse público, estamos nos referindo sobre a sociedade, referindo à coletividade, o interesse coletivo. Não é verdade? Sobre, obviamente, o interesse do particular. Não é razoável que o particular, ele, na verdade, sobreponha o interesse coletivo, né? Os interesses da coletividade são mais importantes, obviamente, que os interesses individuais. Aqui, quando eu falo em interesse público, estou me referindo a toda a administração pública. União, Estado, município, autarquias, tá bom? Então você tem que pensar que o princípio ele está nesse ambiente e que isso é outorgado à administração uma posição de superioridade diante do particular. É uma superioridade natural, obviamente legal, né? E com isso cria-se naturalmente uma desigualdade jurídica entre a administração e o administrado. Então, esse princípio, esse princípio ele está presente no dia a dia, né, dentro do âmbito administrativo. Se você que pretende ser funcionário público, tem que ter ciência, tem que ter conhecimento acerca desse princípio, e ele será cobrado numa prova de concurso. Tenha certeza disso, tá? A professora Maria Silva de Pietro, o que ela diz? Ela diz o seguinte, que o princípio ele surge no momento da elaboração de uma lei. Já no momento legislativo, o interesse, a supremacia da administração, ela se faz presente. Isso, obviamente, em todas as proposições envolvendo a administração. E essa supremacia, ela se faz presente também
no momento da aplicabilidade da lei pela administração pública. Temos um exemplo muito claro, né? Se você olhar as normas que versam sobre desapropriação, temos a lei de licitação, agora a lei 14.331. Se você analisar os artigos, a administração ela está sempre sobrepondo ao interesse individual. Analise bem isso. Então, esse interesse público. Eu trouxe aqui eu elenquei algumas prerrogativas especiais, né, versando sobre a supremacia do interesse público. Eu já de plano falo que há uma supremacia quando da transformação de uma determinada propriedade privada em pública, né? Aqui temos a desapropriação. Tem como o particular se esquivar, não aceitar essa desapropriação? Não. Então, a administração ela impõe a desapropriação, obviamente que mediante a indenização justa. Não pode também a administração pública, utilizando-se da supremacia, causar um prejuízo ao particular. Há necessidade, em determinada situação, de indenização. E também uma outra situação, até eu trouxe a doutrina, uma situação, digamos, hipotética, né, ou numa situação de calamidade pública, por exemplo, pode a administração pública requisitar um veículo particular pela polícia para perseguir um criminoso. Obviamente, numa situação de calamidade, onde todas as viaturas estão sendo utilizadas, não há mais recurso, então a administração pode lançar mão de um bem particular para suprir a necessidade da administração. Isso acontece. Caso de guerra também. Concursos públicos, acontece também da requisição de espaços para a realização de concurso público. Está aqui, por exemplo, da supremacia do interesse público. A administração, ela requisita aquele ambiente para a realização de uma prova de concurso público. É a supremacia. Beleza? É um tema muito interessante, tá? E com exemplos muito correntes. Um outro exemplo também típico de supremacia de interesse público, na verdade, é a execução compulsória da atividade pública para o serviço eleitoral. O serviço eleitoral também é um exemplo de supremacia do interesse público. Outro exemplo, que eu posso até trazer para você, é a convocação para o júri popular. Também é uma supremacia. E um caso muito típico de supremacia são os prazos processuais. Há uma diferença entre o particular e o ente público. Se você for lá no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 183, você vai perceber que há uma diferença nos prazos processuais também, né? Enquanto que o particular ele não tem essa prerrogativa de recorrer prazo em dobro para contestar, para recorrer, algo assim. Então, você vai perceber, leia lá o artigo 183, que é muito interessante também e faz parte da temática. Aqui eu trago também uma observação para você, falar sobre a supremacia, em relação aos juizados especiais federais. Será que esses juizados especiais federais têm alguma prerrogativa? Não. Aqui pode ser uma pegadinha para você. Leia lá a Lei 10.259
de 2001, especificamente os artigos 9º e 13. Lá diz que não se aplica os prazos diferenciados em favor da Fazenda Pública. Isso no âmbito dos juizados especiais federais. Olha, gente, em prova de concurso tem que ficar atento a tudo, tá? Tem que ficar atento aos detalhes. Bom, e também a possibilidade de rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Também é um ato de supremacia, né? Outro ato muito corrente é o dever do particular dar passagem a uma viatura que está trafegando em emergência, a viatura que está em perseguição. Também você tem que dar preferência para aquela viatura, né? E também em termos de supremacia é que os atos, né, a presunção também de legitimidade dos atos administrativos, bem como a impenhorabilidade dos bens públicos. São situações típicas de supremacia, né, do interesse público. Ainda trouxe que ainda em relação a alguns exemplos da supremacia do interesse público, que são que é a presunção de cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Tá? Por exemplo, uma contratação de licitação, você vai perceber que há um desequilíbrio, né, entre a administração e o privado. O privado tem que submeter também ao interesse da administração. Tá bom? Sob pena, obviamente, de imposição de penalidades. Aí segue, né, a lei. A lei de licitação, ela traz as possibilidades de penalidade, a lei 14.133, se você olhar lá, né, na parte de licitação, a parte de contratos. Tá? E também a impossibilidade de perda de bens por uso capião. É outra hipótese de supremacia, né? E também a imprescritibilidade dos bens públicos. O outro caso que eu trouxe para você aqui é, como eu já falei, o poder de polícia. É também um ato de supremacia do interesse público. E também a administração pode criar unilateralmente, olha aí, de forma unilateral, algumas obrigações, né, aos particulares, que é a famosa imperatividade. Você percebe que a atuação da administração pública é muito ampla, né? Muito ampla. Esse princípio ele é muito abrangente. Daí você ficar atento a alguns detalhes. Há outros princípios que vamos conversar mais à frente, que pode às vezes se confundir, tá? Mas fique atento. Eu trouxe esses dois princípios que eu vou falar. Esse agora o princípio da supremacia. Ainda falando sobre o princípio da supremacia, eu trouxe aqui a noção de supremacia de interesse público é mais forte, é mais amplo, mais aplicável também, né, de forma direta nos atos administrativos, né, marcada por uma relação de verticalidade. Beleza? Deu uma lida sobre isso. Relação de verticalidade. Tá bom? Há também um desdobramento da supremacia do interesse público sobre o privado. Por exemplo, temos aqui a imperatividade, temos a exigibilidade, temos a executoriedade dos atos administrativos. Isso é típico da administração pública, né? Bem como o poder de autotutela. Existe... Olha, gente, falar sobre autotutela é um tópico muito importante para você que está estudando para o concurso. Conheça um pouco mais sobre essa autotutela. O que vinha a ser autotutela? É quando a administração pública ela pode anular, ela pode revogar, né, seus próprios atos. Os próprios atos, sem a necessidade de buscar o Poder Judiciário, sem necessidade de uma autorização judicial. É muito forte. Percebe que a autotutela, a administração ela pode rever que o seu ato foi equivocado, um ato inapropriado, ela pode anular. E o particular pode? Não pode. O particular não pode anular um ato administrativo de forma, né,
de forma sem que a administração pública tenha a anuência, tenha concordado com aquilo, tá bom? Bom, aqui era isso que eu tinha para falar para você. Em resumo, o princípio da supremacia do interesse público ele é muito aplicado, tá? Estude um pouco mais, dê uma lida, tá bom? Na próxima aula eu vou falar com você sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. No âmbito âmbito administrativo, há uma série de princípios. Vou falar de forma individual, tá? Para que você tenha uma noção acerca de princípios. E princípio, gente, cai em prova. Confunde bastante. Às vezes há uma série de princípios, o candidato tem que ler, tem que analisar individualmente todos os princípios. Tá bom? Obrigado. Por hoje é só. Um abraço. Tchau, tchau.